Olá, pessoal. Mais um Prosa Séria começando. Nosso segundo episódio. Nosso menino tá crescendo. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado, né, os nossos vídeos. Começamos aí com o primeiro episódio, que para nós foi uma alegria muito grande, o retorno que tivemos. E estamos muito felizes. E para esse segundo episódio, nós temos um assunto muito legal. E eu acho que todas as mulheres se enquadrarão, né, nesse nosso tema de hoje. E eu tô com uma pessoa muito especial e que vai nos mostrar, né, assim, hoje, o que de fato acontece na vida de uma mulher multitarefas. Então, nosso tema de hoje é a mulher e suas multitarefas. Coisa que não é fácil, né, gente? Eu verdadeiramente não sei como eu consigo fazer muita coisa em dia. Mas a gente começa cedo, olha no final do dia e fala, poxa, venci o dia, né? E assim, Deus tem nos dado graça, né, para conseguir conciliar tantas coisas que temos que fazer e temos que fazer. Não tem como não fazer, né? E eu quero apresentar para vocês hoje uma menina muito especial. Ela, minha companheira de jugo, aquela pessoa que me ensina, que me inspira e que fez uma parceria comigo. E nós estamos aqui para juntas hoje debater sobre esse tema, conversar um pouquinho sobre ele. A mulher e suas multifunções, né? Dizem que os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez, né? E eu tenho constatado isso durante muitos anos. Agora nós não. A gente mexe a panela, a gente atende o telefone, a gente passa uma mensagem. E isso é intrínseco da gente, né? A gente faz acontecer. Não tô aqui menosprezando os homens, não é isso. Mas eu tô puxando um pouquinho da sardinha para nós hoje. Então eu quero apresentar para vocês, nesta noite, a minha convidada aqui do nosso segundo episódio do nosso Prosa Séria. E ela é Socorro Saraiva. Olá! Estamos aqui novamente no nosso segundo episódio do Prosa Séria, porque as coisas aqui acontecem na prosa, mas o final é tudo muito sério, né, minha amiga? Sim. Feliz de estar aqui novamente, feliz de ver vocês nos acompanhando, pedindo para acompanhar mais ainda, compartilhar com alguém que você conhece. Hoje a gente vai falar um pouquinho, no primeiro episódio a gente falou sobre a Tati, algumas experiências e vivências dela, e hoje vocês vão saber também um pouco ao meu respeito. E eu estou feliz, minha amiga, de poder estar aqui sendo entrevistada pela Tatiana Botelho do Prosa é Séria. Estamos aqui, amiga, estou à sua disposição. Então, amiga, nós, mulheres, temos, assim, verdadeiramente um milhão de coisas para fazer. Nós somos aquela dona de casa, nós somos aquela mãe, nós somos aquela profissional, nós somos a avó, né? Nós somos a irmã, nós somos a filha. E a gente, assim, desempenha um papel muito legal, né? Eu acho que a gente foi feita para isso mesmo, né? Deus, quando nos fez, Ele nos fez para agilizar a coisa, né? E eu queria, assim, dentro desse tema de hoje, que é a mulher e suas multifunções, te fazer algumas perguntas, queria que você compartilhasse conosco como é a sua vida, como é que você lida, né, com tudo isso, como é que você consegue ser plena. Consegue ser pleno o tempo inteiro? Não. Entende? Ninguém consegue. De vez em quando dá uns gritos, não, amiga? Eu dou. Só plenitude no Instagram, né? Porque no resto, na vida real tem seus embaraços. Então, o que eu quero te perguntar em primeiro lugar, a gente ouve muito dizer, a mulher se casa, ela vem de uma juventude, e aí ela entra num casamento, e muitas já trabalhavam antes de se casar, e aí depois continuam, outras não continuam trabalhando, né? Decidem por cuidar dos seus lares, dos seus filhos, dos seus maridos. Pergunto para você, hoje você trabalha fora, né? Eu te conheci trabalhando fora, né? Você sempre trabalhou fora?
Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu lembro que quando eu era criança ainda, eu já tinha um pouco de vendas na minha veia. Eu lembro, eu não vou nem falar o que eu vendia antes, porque eu dei uma lida antes, né? O que a pessoa faz com tal coisa que vende. E eu vi que hoje em dia é proibido. Não é nada ilícito, não, calma. Assim, mas eu sempre trabalhei com vendas, produtos, serviços, desde muito jovem, né? E com 15, já um pouquinho maior também, sempre trabalhando. E eu acho, amiga, que não existe. Para mim, né, que claro que você vai ter sua experiência e vai falar por você. Eu acho que eu não poderia ter escolhido algo melhor. Eu acho que a minha melhor escolha foi estar no ramo que eu estou, que é trabalhar na área comercial e vendas, é minha vida toda. E eu descobri que é desde criança, eu pensando sobre o que íamos conversar, e eu fui buscar lá no passado Sim. algumas situações, e eu vi que sempre eu estou vendendo dentro alguma disso, coisa, né? Essa área Então, comercial na sua vida sempre foi muito forte. Muito forte, é algo que me prende, que eu amo. Depois, um pouquinho à frente, né, eu vou te falar algumas coisas sobre isso. Entendi. E então, assim, sempre trabalhei, porém teve momentos de dar uma pausa no meio da minha correria e no meio do meu trabalho por necessidade. Sim. Então teve uma época que eu fiquei, eu acho que 3, 4 anos sem trabalhar fora por uma necessidade mesmo, em relação à família, em relação a filhos, né? Eu acho que tem que acontecer isso, minha amiga, de você olhar, ver uma necessidade e medir qual seria a necessidade maior. Então, assim, de trabalhar sempre, porém, teve pausas. Em decorrência das crianças? Em decorrência das crianças, de outras situações que eu julguei no momento necessário, priorizando sempre a família. Então, você vai colocar na balança e você vai ver o que vale a pena de verdade, o que aquilo vai gerar para você. Se seria só o financeiro, no meu caso, como no caso da minha casa, eu e meu esposo trabalham, então os dois têm as suas funções. Naquela hora, a necessidade era eu estar com a minha família, eu estar com meus filhos e ele estar no campo trabalhando, né? Você vê que tem mulheres que não vão conseguir fazer isso. Eu, para esse momento, tive essa oportunidade de dar uma pausa no meio da correria do trabalho. E isso é bom, né, amiga? Porque a gente vê, assim, principalmente quando a gente gera, né? Sim. A criança nasce e a gente fica naquela dúvida, né? Naquela culpa com relação a minha criança tá pequena, se eu deixo numa creche, ou se eu fico em casa e abandono o trabalho, mas esse trabalho, porque assim, nós mulheres gostamos de ter o nosso dinheirinho, Sim, né? Com certeza. Ter aquela coisinha da gente no final do mês, né? Pra gente, né? Ir ali, comprar uma roupinha. Então, assim, há mulheres que não têm, assim, essa possibilidade, né? É necessário de colocar uma criança na creche, né? E muitas vezes, amiga, isso vem uma culpa. Eu já, né, ouvi mulheres dizendo, né? Eu me sinto culpada, porque quando meu filho era pequeno, né? Eu tive que voltar a trabalhar e deixei muito tempo na creche. Eu passei por essa fase da culpa, né? E eu acho que isso acontece com a maioria das mulheres. É uma coisa que acaba sendo normal, porque a gente tem a proteção, a gente tem aquele cuidado excessivo, muitas vezes, e a gente quer fazer tudo da melhor forma, mas nem sempre sai da melhor forma. Eu lembro que aconteceu uma situação quando os meninos eram bem pequenos. O Eric, ele tinha 4 meses, 6 meses, e hoje ele tem 24 anos. Uhum. Mas ele tinha 6 meses e a minha filha mais velha, a Evelyn, tinha 7, 8 anos. E eu lembro que eu tinha retornado ao mercado de trabalho recentemente e tive que arrumar uma pessoa para ficar na minha casa, para trabalhar, para me dar esse suporte. Com ele bebezinho demais. Exatamente. Sim. E aí, trabalhando muito, e aquela correria intensa, e quando eu via que os meninos estavam assim muito distantes, eu não conseguia dar uma atenção, porque era um emprego novo, eu tinha que correr muito e me esforçar muito para eu conseguir aprender tudo.
Isso não aconteceu só uma vez. Você vai ver que várias vezes teve isso na minha vida. Aham. Então eu tive que... Eu lembro que um dia à tarde eu estava bem cansada e eu deitei. Quando eu deitei, era o dia da minha folga. Eu tive um sonho. E nesse sonho, alguém chegava para mim e falava assim: coloca essa microcâmera dentro da tua casa, você vai ver o que está acontecendo. E eu fiquei assustada com aquele sonho e fiquei tentando buscar o que seria, né? E fiquei pedindo a Deus que mostrasse, na verdade, o que estava acontecendo. E de repente uma vizinha nos chama. Falou: sua casa era bem tranquila, mas agora está uma baderna, tem meninos, pessoas entrando dentro da sua casa. Ou seja, a gente trouxe uma pessoa para trabalhar conosco e essa pessoa, a gente acaba dando a liberdade, tudo, e ela começou a ameaçar meus filhos. Meu Deus. O Eric, bebezinho, ela colocava ele no chão, ela colocava o Eric para comer capim, de 6 meses. Que loucura, amiga. E a Evelyn, que já era maiorzinha, sofreu um trauma muito grande porque existia uma cobrança sobre ela e ela não tinha culpa de nada, culpa nenhuma, mas ela carregou isso por um tempo. Então, eu lembro que por causa desse sonho, muita coisa se revelou. E aí, um dia, o meu esposo decidiu vir mais cedo do trabalho e encontrou os meninos subindo na casa para pular o muro. E quando ele encontrou, ele saiu e correu atrás e deu até polícia. Deu até polícia que ele foi levar para a delegacia. E aí a gente descobriu muita coisa. Não assim, não teve nada que ferisse a integridade ou alguma coisa das crianças, graças a Deus. Graças a Deus. Mas houve uma invasão de privacidade, né? Você confiou numa pessoa para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Exatamente. E aconteceu tudo isso. E aconteceu isso. Então, assim, por muito tempo eu também me culpei. E por diversas vezes eu carregava uma mágoa da menina porque a gente confiou e ela traiu a nossa confiança. Sim. E eu via meus filhos, a minha filha mais velha, passando um processo de muita tristeza. Também a gente, sem maturidade, acabava atribuindo uma responsabilidade sobre ela que ela nunca teve. Sim. E o pequeno, que não entendia nada, mas que também sofreu. Então, assim, eu me culpei muito por muito tempo. Até que um dia Deus falou comigo e eu perdoei aquela pessoa e tirei aquela culpa, sobrevivi. Depois Deus preparou outras pessoas para estar dentro da minha casa e foi aonde foi vindo curas, né? Mas foi um tempo muito difícil. E nesse tempo eu não tive como abrir mão do meu trabalho, porque a necessidade era bem maior. Sim. Então o que eu fiz? Eu falei: Deus, eu preciso de alguém. Eu comecei a trabalhar, não tinha nem um ano, tinha poucos meses. Sim. E eu preciso do meu emprego. E aí Deus colocou uma pessoa para cuidar dos meninos no tempo certo. Mas é muito difícil, a gente fica bem dividido. Então, assim, quando dá, a gente pesa, mede e vê o que dá para ser feito, né? Mas, assim, a gente não consegue tampar toda vez, assim, estancar toda vez o sangue. Tem hora que sangra. Sim. E tem hora que a gente pede: Deus, cura. E tem hora que o Senhor entra com cura e com socorro. Mas Sim. foi uma fase muito, muito, muito difícil para nós e para as crianças. Olha só, hein? Prosa séria é conversa da vida real. Da vida real. Tá vendo, né, gente? E eu penso que tem gente que passa muita coisa. Com certeza, né, amiga? Porque a gente, com filho pequeno, a gente quer estar com o bebezinho ali. Mas é o que você fala, existe a necessidade, né? Não tem como não ir, não tem como não trabalhar. Não tem como não trazer, assim, um apoio de provisão para dentro de casa, né? Cada um tem a sua realidade. E nesse tempo, essa foi a sua realidade, né? A necessidade de deixar as crianças. Sim. E, assim, não é um abandono, é uma necessidade de família, né? De família, exatamente. De provisão de família. Ninguém espera que esse tipo de coisa aconteça, mas infelizmente acontece. E hoje, graças a Deus, nós vemos 2 jovens lindíssimos, né? Muito bem criados, muito educados, muito maravilhosos, formados. Filhos exemplares. Não é? Assim, maravilhosos, assim, não tem defeito. Sim, coisas de mãe. Sou coruja. Não, tá vendo?
Então a gente observa, amiga, na sua fala, que trabalhar fora tem sim um ônus, né? Não é só bônus. Tem um ônus, né? Das crianças ficarem com outras pessoas, coisa que a gente não queria, né? Mas há necessidade. Então, assim, eu acho que trabalhar fora tem seus prós e seus contras. Sim. E ficar em casa, eu acredito que também tenha seus prós e seus contras. Qual que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, olha, eu tive a necessidade de trabalhar, mas se eu pudesse, eu ficaria em casa. Eu já ouvi pessoas, mulheres, dizendo assim, olha, mesmo meu bebê pequenininho, eu quero voltar a trabalhar, porque isso é uma necessidade dela, ela gosta disso, né? Qual é a sua visão sobre isso, assim? O que você diria pra gente nessa noite acerca daquela mulher que tem a sua escolha? Cada uma tem a sua escolha, né? Tem umas que gostam, preferem. Olha, o neném nasceu, ele vai fazer os 6 meses ou os 8 meses dele, eu vou voltar ao meu trabalho. E tá tudo bem. Sim. Assim como aquela que diz assim, olha, eu gostaria muito, eu vou largar o trabalho para cuidar da minha família de fato. Me fala um pouco da sua visão sobre isso. Eu vou falar a minha visão interna, do que eu vivo primeiro, e eu acho que algumas pessoas vão se identificar comigo. Sim. Em relação às mulheres que decidem estar em casa, cuidar de casa, eu também acho um grande desafio, amiga, porque é uma doação muito grande. Eu vejo a minha cunhada, ela tem casal de gêmeos e tem a Cecília que tem Down. Mas ela não para, ela não trabalha fora, mas ela trabalha muito em casa. Então, assim, são escolhas diferentes onde você vai se identificar mais. E às vezes a necessidade também fala mais alto em certo momento. Eu não consigo ficar sem trabalhar fora. Eu me sinto viva e eu me sinto melhor trabalhando fora, entendeu? Sou do mesmo jeito. E assim, são perfis diferentes. O nosso perfil é esse, mas tem alguém Sim. que já fala, não, eu me identifico cuidando de casa, cuidando dos meus filhos, que eu também tem aquele acho prazer, grandioso, né? Grandioso também. Sim. E a mulher também que se desafia, fala assim, eu preciso estar fora, eu preciso trabalhar, eu preciso me sentir... Amiga, eu amo a minha função. Às vezes, assim, trabalho na área comercial com vendas. Às vezes a venda não é tipo você empurrar algo para o cliente comprar para você bater uma meta. É um relacionamento. Sim. Às vezes você tem uma meta para bater, mas se você tiver um bom relacionamento, o cliente vai lá e te ajuda. É você chegar, conversar. Quantas pessoas que você não vai ter acesso se você estiver em casa? Sim. E quando você está externo, está trabalhando, ou até mesmo no local fechado, você tem acesso àquelas pessoas. E eu me sinto bem, e eu me sinto viva, e eu me sinto um monte de coisas legais, trabalhando fora, amiga. Por mais que seja um desafio, Sim. por mais que seja pesado, porque Sim. tem gente que vai olhar, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Como que você... Eu trabalho com metas, então eu tenho que me superar todo dia. E só que para mim é um prazer, para mim é uma alegria. Todo dia eu acordo feliz porque eu tenho um emprego, eu acordo feliz porque eu tenho a oportunidade de encontrar outras pessoas, de sair, de me arrumar. Às vezes eu falo assim, deixa eu me arrumar que eu vou passear, né? Eu vou passear e encontrar alguns amigos. Porque eu considero meu trabalho muito assim, que legal, sabe? Que legal. Então eu amo. E eu também acho assim muito desafiador quem decide estar em casa cuidando das coisas, porque também é desafiador, minha amiga. Às vezes você fala, mas fulano não trabalha fora, mas a pessoa mantém, organiza a casa, cuida dos filhos, cuida dos detalhes. Sim. E quem trabalha fora também cuida de casa, cuida das coisas, cuida dos detalhes, mas em algum momento pode ser que você tenha condição de pedir para pagar alguém para fazer uma diária, para te ajudar de alguma coisa. E é isso, eu me sinto realizada nessa área. Eu amo mesmo. Eu amo trabalhar na área comercial. Que legal. Eu sou como você, eu acho que não consigo parar de trabalhar. Sabe, assim, eu trabalho desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Eu acho que a gente, né, vira
Sim. Isso vira uma rotina de fato na vida da gente. Se a gente para assim, é tipo aquela pessoa que aposentou e fala assim, olha, se ela não fizer nada, ela vai adoecer, né? Exatamente. Por isso que assim, os aposentados muitas vezes, né, querem continuar, né, nativa, aposentam, mas querem continuar nativa. Eu acho que essa é a necessidade do ser humano se sentir útil, né? É isso. Mas assim, e essa utilidade, não estou só falando de trabalhar fora, não, é de fazer algo produtivo. E não que quem está dentro de casa com os filhos não está fazendo nada de produtivo, pelo contrário. Faz muito. Quando a gente cumpre um expediente, você chega num expediente, ele tem um fim. O expediente da casa, ele nunca acaba. É um café da manhã que você lava uma louça, que você suja de novo para fazer um almoço, que você lava a louça, que você suja de novo para fazer um lanche, e eu já tô cansada. Não é? Então, assim, eu acho que cada atmosfera é uma atmosfera, né? Cada decisão, não é? É uma decisão. E eu acho assim, eu acho muito plausível, tanto um quanto o outro, eu acho que é de cada um mesmo, né? E assim, como é para você... às vezes não dá pra gente pagar uma faxineira sempre, né? Sim. Então a gente trabalha fora, os seus filhos já estão grandes, né? Sim. Uma já está casada, o Eric talvez cata um lixo de casa hoje, né? Já, muito difícil. Mas, por exemplo, assim, a faxineira não conseguiu ir. Então passou 15 dias sem a faxineira dentro de casa. Aí você chega do trabalho, tá aquela casa assim um tanto quanto desorganizada. Você se estressa? Me estresso. Fico doida. Aí você dá uns gritos, como é que funciona? Tu vai arrumar sozinha? Não arrumo sozinha mais, não. Já passou o tempo de ser... Né? Não é? Então, assim, eu chamo todo mundo para ajudar. Lá em casa todo mundo contribui. Um lava uma louça, outro recolhe um lixo, outro... Às vezes tem que puxar um pouquinho a corda, sabe? Porque serviço de casa não acaba, né, amiga? Não acaba nunca. Não acaba. E aí todo mundo trabalha, quase ninguém fica em casa. E aí quando um vai fazendo um lanche, alguma coisa, já tem que ir lavando uma louça. Mas se tem uma coisa que deixa a mulher estressada e tira a paz, é a casa bagunçada. É verdade. Parece que a mente da gente perturba. Bagunça. Então, é impressionante, né? Quando você chega em casa e sua casa tá limpa e organizada, parece que sua mente também. A paz. Você pode ter ficado estressado no trabalho. O dia inteiro. Mas se você chegou em casa e tá organizado, organiza tudo. Agora, você ficou bem no trabalho, trabalhou direitinho, chegou em casa, tá bagunçado, bagunça tudo também. Como pode, então, né? Esse desequilíbrio da casa desequilibrar tanto a gente. Porque assim, nós como mulheres e donas de casa, assim, desequilibra, daquela sensação de tipo, cara, eu não tô cuidando da minha casa, né? Exatamente. Eu trabalho fora, eu isso, eu aquilo, mas minha casa tá nesse estado. E isso traz pra gente, assim, um sentimento ruim. Eu fico estressadíssima quando a minha casa tá daquele modelo, né? Mas a gente tem que... Bom, como a prosa é séria, diga pra gente, assim, seus maiores momentos de estresse dentro dessa vida corrida que você tem. O que mais te estressa fora a casa? Casa você já disse. Mais alguma coisa te estressa? Ixi, meu Deus. Eu acho que não. A minha amiga é tão plena. Mas às vezes porque tem, assim, algumas coisas, teimosia às vezes me estressa, sabe? Quando Eric, filho, marido é teimoso, aí estressa. E eu também sou teimosa. Então, assim, tem algumas coisas que no momento eu não estou lembrando, que deve ser muitas, mas que gera algum estresse, alguma coisa. E também quando a mulher ela está naqueles dias, né? Tudo parece que a água tem cheiro forte, tudo muda, né? Parece que tudo fica, como diz você, na vez que você falou, parece que tudo fica cinza, né? E é isso mesmo. Então, qualquer coisinha gera um certo estresse que a gente busca um equilíbrio, porque senão a gente sai descontando tudo em todo mundo, aí tem que contar até 1000, se organizar e seguir em frente. Hoje nós temos uma Socorro que trabalha fora. Hoje nós temos uma Socorro que tem uma família, tem netos, já tem até 3 netinhos. 3 netinhos, as coisas mais lindas. Né? Continua trabalhando fora, continua organizando a sua casa, continua sendo esposa, continua sendo mãe, né? Continua sendo filha, continua, né, tendo a sua vida com Deus, continua arrumando mais um trabalho, né? Que é o nosso Prosa Séria.
Pergunto para você, é possível equilibrar tudo isso? Minha amiga, é um desafio que eu acho que ao longo do tempo você vai adquirindo experiências em muitas coisas. Antes de falar do equilíbrio, não deixa eu esquecer. Eu quero só falar aqui dos meus presentes de Deus. Não posso deixar de citar, amiga. Porque os 3 netos, eles vieram assim como um renovo, como um presente de Deus para a nossa vida. Eu vou falar que tem o Miguel, que é o mais velho, Sim. que mora no Ceará. Sim. O Miguel, ele veio... É um casal, né? Um casal que são filhos espirituais e tudo. E o Miguel veio num tempo de meio que um conflito e uma reconciliação. Que legal. E aí Miguelzinho veio. Gael veio da Evelyn, que aos olhos humanos não podia gerar. Coisa linda, né? De uma enfermidade, de algo que não podia. Gael veio com tudo na pandemia. Na pandemia. Ian, que é o bebezinho, a Evelyn tem que tirar o útero. Não pode, tem que tirar o útero. Então, veio 3 milagres no tempo certo, só para fortalecer a família, para dizer assim, vai em frente, vale a pena, não desiste, não olha para trás. Então, a nossa riqueza é tudo isso. São os filhos, são os netos, são os presentes de Deus. E eu acho que cada esforço, essa questão de juntar, de tentar organizar, tudo tem um propósito. E eu acho que a gente tem que ter muito o foco qual é o seu foco de verdade? Qual é o seu propósito de verdade? Deixar um legado, como as pessoas vão te enxergar. Sim. Que eu falo, as pessoas importantes que te conhecem de verdade. Sim. Porque quem não nos conhece julga de qualquer jeito e não tem problema. Não tem problema. Depois, com uma certa maturidade que a gente vai adquirindo, a gente vai entendendo que o julgamento externo não pode de forma nenhuma afetar a gente. Verdade. Porque quem vai olhar para a Tatiana vai fazer uma leitura superficial, vai olhar para você e vai dizer, ela podia estar mais presente, ela podia fazer mais isso, ela podia... Mas não vai saber que você já está presente em muitas coisas, que você já faz muitas coisas e que você tem um foco principal, tem um projeto. Hoje eu olho muito para dentro da minha casa, para dentro da minha família, porque o que eu vejo? Se aqui tiver ok, tiver bem, eu ganho um mundo, eu faço o que for necessário. Uma coisa que eu olho muito, minha amiga, se você for ver a preocupação de Deus com o lar, com a casa, todas as vezes quando Deus fala, não pega tu e tua família. Ele não falou pega fulano, pega não sei quem, pega... Não, tu e tua família. Ló, sai de Sodoma e Gomorra, pega tu e tua família. Então Deus, ele tem esse negócio, ele vai no casamento, ele vai fazer um milagre, por quê? Porque era família. Então assim, Deus está presente o tempo todo, fazendo milagres, dando oportunidade de recomeço. Eu vejo muita coisa na minha vida de oportunidades que Deus nos deu de recomeço. Que coisa boa. Então assim, os netos são uma bênção, os filhos, essas multifunções, como eu consigo equilibrar tudo a experiência. Porque a gente passa algumas coisas que a gente não gostaria de passar. E muitas vezes a gente acaba questionando a Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus do céu, misericórdia, mas eu sou uma pessoa tão gente boa, eu isso, eu aquilo, que é argumentar com quem nos conhece de verdade. Sim. Mas muitas vezes passar por algo é como se a gente estivesse sendo promovida para uma outra coisa. O que eu passei com os filhos, né, em relação à saúde, eu vejo que Deus só queria dar uma sacudida e fazer a gente despertar para o cuidado interno. Cuidar dos outros, ser super-herói para outras pessoas é muito fácil. O nosso desafio é ser super-herói dentro de casa. E graças a Deus que os meninos me consideram uma mulher maravilha. Porque assim, quando a gente fala de nós mulheres, e estamos aqui para falar da mulher e suas multifunções, e você falando sobre a família, sobre filhos e sobre netos,
trazendo para nós somos a mãe. Então, a gente tem que preencher aquela lacuna mãe-filho. Nós temos o marido, então nós temos que ter o tempo para esse marido. Nós temos a mãe, então nós temos que ter um tempo para essa mãe, para um parente, não é isso? Os filhos da gente crescem, mas assim, para nós eles nunca deixam de ser aquelas crianças que a gente se preocupa, não é verdade? Então assim, aí além de ter esses filhos que a gente se preocupa e vai preocupar para o resto da vida, ainda vem os netos que dizem que é 2 vezes. Eu ainda não sou vó, né? Maravilhoso. Mas dizem que é isso. Então assim, você precisa de tempo, nós mulheres precisamos de tempo para administrar toda essa necessidade de tempo. E quando eu falo necessidade de tempo, de nós estarmos, entende? Com eles num tempo de qualidade. Tem que estar com o filho num tempo de qualidade, mas a Socorro trabalha fora. Tem que estar com o marido num tempo de qualidade, mas a Socorro tem uma louça para lavar. Mas como é essa sua administração? E eu pergunto no seguinte quesito. Tem muitas mulheres assim que não vão dormir se a louça da janta não está lavada. Tem muitas mulheres que não saem pela manhã enquanto a cama não estiver arrumada, enquanto não tiver um lixo recolhido, enquanto... E assim, essas multifunções, elas requerem de nós, assim, um esforço muito grande. Porque a gente quer fazer o melhor pro outro, né? Pro filho, pro marido, pra mãe, né? E etc. Então, assim, requer um esforço muito grande da gente. Então, assim, a minha pergunta para você é: como você administra esse tempo? Porque a gente entende que há tempo para todas as coisas, inclusive para a gente descansar. Mas o seu descanso eu vou falar daqui a pouco. Como você administra esse tempo, assim? É tranquilo para você? Ou às vezes, assim, você dá aquela desesperada, tipo, meu Deus, eu não sei por onde eu começo. Meu Deus, é tanta coisa para fazer no dia. Como é essa sua organização? Você tem uma agenda mensal ou semanal do que fazer? Você programa o seu dia? Eu tenho que programar a minha semana, porque senão eu não consigo fazer nada. Já tem gente que não, já tem gente que vai, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não. A minha segunda eu vou fazer isso, na terça eu tenho tudo bem. Tem coisa que eu não consigo fazer naquele dia, então eu jogo pro próximo. Mas eu tenho uma programação. No meu celular eu tenho uma programação. Domingo à noite, segunda cedo eu já faço uma programação da semana. Mas tem gente que não, né? Eu já percebi que nós somos muito assim, né? Eu sou mais, né? Do papel, né? E você menos isso. Como é essa sua programação? Então, eu já não sou de programar. É tanto que às vezes a minha filha Ellie fala assim: mãe, como é que foi? Quando foi para a senhora casar? Eu não sei, eu casei. Como foi quando a senhora teve o filho? Eu não sei, meu filho fui lá e nasceu. E assim, eu não tenho muito de programar, mas eu admiro quem tem. Eu acho que cada um consegue se organizar na forma que decide viver, né? Você lida bem com isso, assim, Lido. Com essa não programação? Isso, eu não programo por quê? Eu penso assim, hoje eu vou atender tal localidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e tal hora, no dia mesmo, né? Tal hora eu já resolvi tudo, então eu acho que eu vou lá na minha mãe. Isso tudo de cabeça, assim? De cabeça. Então eu vou lá na minha mãe. Aí, de Braslândia para o Valparaíso, me manda. Uau! Lá para minha mãe. Aí chego em casa e tal. Aí quando é no outro dia, ou seja, eu tenho na mente o que eu tenho que fazer. E dentro de mim tá tudo organizado. Então Parabéns! Tal hora, hoje eu vou para tal lugar e eu tenho que pegar os meninos. E às vezes não tá programado, não tá organizado, mas surgiu, eu dou um jeito, eu faço uma manobra e vou lá e faço. E é desse jeito. Eu não consigo, tipo, eu já até tentei, amiga, eu prometo, como diz o povo, eu já até tentei. Eu já ganhei várias agendas, já comecei a escrever, já comecei a organizar, mas eu não sigo aquele roteiro. Eu não sigo. Eu sigo o que eu acho que vai na hora. Entendeu? E assim, tipo, não tem nada importante que você deixe de fazer? Tem. Mas mesmo eu anotando, tem. Por quê?
Mas assim, se você... Não, entendi. você não anota. Então, Não. assim, se você não anota e tá tudo na cabeça... Não tem. Não tem. Não tem. Você acredita? Parabéns pra ela. Agora eu entendi um compromisso, né? Que você fala. Eu esqueci de tal compromisso. Isso. Não, se for importante, amiga, eu não esqueço. Eu acho que eu tô ficando agora, velhinha. Eu tô com um negócio aqui que você colocou aqui pra mim, que hoje me despertou. Falou, hoje você tem um prova séria. Eu falei, eu já sei. Você já sabia. Eu já sabia. Então, eu acho que por ser sempre assim, eu já consegui... Você já se programou. Já me programei, exatamente. Aí, às vezes, quando eu não tô muito bem, é muita coisa, aí sim, aí eu falo, essa daqui eu anoto, porque senão eu vou esquecer. Isso aqui eu tenho que fazer tal coisa. Às vezes, as meninas, secretárias, eu peço, anota data, porque esse ano teve muito casamento. Falei, essa data é de fulano, essa data é de fulano. Para não ficar tendo que olhar toda vez e tal. Sim. Mas na minha desorganização, você é eu me organizada. organizo muito bem. Consigo fazer. Hoje eu sabia que eu tinha tantas visitas. Aí na minha cabeça eu já vou nesse cliente. Se não deu para ir nesse daí, beleza, eu vou outro dia. Mas assim, eu vou nesse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Tal hora eu tenho que estar lá na menina que vai fazer maquiagem, né? Tenho que estar em tal lugar, tenho que não sei o quê, e tal hora no Prosa Séria e pronto. Parabéns, querida. Aí amanhã é outra coisa. Que coisa pra cada linda, dia o seu né? mal. Ou seja, se você tem uma consulta, você sabe que você tem, Sei, mesmo sem amiga. escrever. Eu sei. Querida, se eu já sei. te admirava, eu te admiro mais ainda. Mas é o quê? É a habilidade que você vai desenvolvendo por conta de ser desse jeito. Se eu for para anotar, eu nem olho anotado. Eu não olho. Não olho porque eu não tenho habilidade para isso. Que loucura, né? Você vê isso. como cada um é cada um, né? E a gente precisa, assim, se respeitar como a gente é. Sim. Eu, por exemplo, se eu levanto cedo, telefone desperta para levantar, a primeira coisa que eu faço é olhar aquele meu dia. Entende? Aí o que eu vou fazendo? E isso foi desde sempre. A criança tem uma consulta, preciso ir visitar um cliente. Tá tudo ali anotado. Claro que a gente anota, mas não é engessado, porque o dia, né, acontecem algumas outras coisas. Mas se eu não tiver essa anotação, eu me perco, assim. Chega no final do dia, amiga, eu olho e falo assim, eu não fiz nada. Entende? Eu não fiz nada. E aí aquilo me frustra. Eu fico, gente, como assim o dia acabou e nada que eu tinha relacionado eu fiz? Se eu não olhar. Agora, se eu olhar, amiga, aí eu vou ticando. Sabe? Legal. Eu vou fazendo meu checklist. E você ainda acredita que eu arrumo tempo para procrastinar? Cara, me dá uma raiva. Fala, criatura, hello, tu não tem tempo nem pra respirar. Foco. Atenção, sabe? Dá um tempo para procrastinar e isso aí é uma coisa que eu tenho tentado melhorar constantemente, mas é um desafio ainda. É um desafio. E eu vejo que você, assim, é muito ativa nas redes sociais. Eu te vejo, né, sempre postando uma coisinha nesse tempo que eu ali. procrastino. No tempo da procrastinação. Eu fico, meu Deus do céu, mas eu nunca estou sem fazer nada. Eu só paro quando eu vou dormir. Olha aí essa frase. Eu nunca estou sem fazer nada. Porque às vezes a gente acha que o descanso de não fazer nada, quando você deitou ali no sofá, eu já pensei nisso, assim, minha amiga. Tipo, falei, vou descansar. Você relaxa o corpo. Mas o que você está vendo? Você está resolvendo um conteúdo, você está resolvendo algum problema. A sua mente está ali trabalhando, né? Alguma situação, você está preparando uma mensagem, você está, sabe, sempre envolvido em alguma coisa. Sim. Ou seja, não para. Às vezes eu penso, eu falo assim, ai meu Deus, eu vou só sentar aqui e ficar de boa. Mas eu já percebi que eu não consigo. É sempre porque a mente está sempre funcionando, sempre, é isso? Sempre. Ou seja, você não conseguiu ainda educar essa mente para parar. Não. E você sente falta disso? Sinto porque acaba sobrecarregando. Quando você pensa que descansou, eu parei um pouquinho aqui para descansar. Parou você sem nada, pega resolvendo coisas. Ou até mesmo assim, as redes sociais, elas acaba que rouba muito tempo da gente. Isso. E eu fico chateada comigo, às vezes, quando eu vejo que eu parei e permiti que aquele tempo ali
fosse lançado fora. Que às vezes você está tão cansada, e sua mente não descansa, que aí eu fico... Ó, muitas vezes, liga a televisão, eu não assisto o que está na televisão. Porque a televisão tá ligada, mas você tá com o telefone na mão. Aí eu tô aqui, tá ligada, eu tô resolvendo outras coisas aqui, ou então só passando, sem nem saber o que eu tô passando. Às vezes a pessoa até fala, você viu meu conteúdo, eu não sei o quê. Eu digo, não, mas tá lá que você... você olhou. Eu só passei, mas eu não olhei, não parei, não... Sabe, é só, às vezes, não sabe nem por quê. E essa questão da mente da gente, assim, acelerada dessa forma e tão trabalhada a pensar o tempo inteiro, me lembra, amiga, compartilhando com você um pouquinho, eu saí de um trabalho uma época e passei um tempo em casa. E eu sempre gostei daquele cochilinho da tarde, né? Ele me revigora. Hoje nem tanto, porque senão me atrapalha muito no sono da noite. Mas antigamente, eu gostava muito daquele cochilinho da tarde, né? E aí, mesmo no trabalho, eu tirava 15 minutinhos ali no cantinho, dava uma paradinha. E aí eu saí de um trabalho e passei um tempinho em casa. E estar em casa naquele momento, para mim, foi assim, muito desafiador, tendo em vista que eu sempre trabalhei fora a vida inteira. Uhum. E assim, aquele senso de responsabilidade sobre mim falou tão alto que eu me lembro como se fosse ontem. Alguns dizem, eu me lembro como se fosse hoje, mas eu uso como se fosse ontem. Eu me lembro muito recente que teve um dia que eu ajeitei comida, fomos almoçar, aquela coisa toda, e eu parei para dar uma parada. Poxa, eu não tô trabalhando, vou dar uma parada. Amiga, eu não consegui descansar com aquela mente que falava assim, gente, o mundo tá girando e você tá aqui parada. Eu também. É engraçado, né? Gente, o mundo tá rodando e você, assim, se dando o luxo de você deitar 1h30 da tarde. Amiga, aquilo pra mim, eu falei, gente, tá errado. Né? Eu olhei pra mim e falei assim, não, tá errado, eu também sou filha de Deus, né? Eu preciso aprender que eu também tenho um momento, eu preciso ter um momento. E essa mente precisa parar. Hoje eu já consigo condicionar a minha mente naquele momento que eu digo a ela assim, olha, hora de parar. Isso pra mim foi muito importante. Aprender a parar essa mente. Porque assim, quando a mente não para, a gente não dorme direito, a gente não consegue desligar e a gente não descansa. Essa própria mente. Agora, a questão assim, se eu tiver com sono, amiga, cansada, eu encosto bem aqui. Eu já fui assim. Sabe? E assim, é a melhor coisa, né? Você sabe que é a melhor coisa. E a dificuldade para dormir também não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. Então, eu vejo minha mãe, ela em qualquer lugar, se ela tiver sono, ela encosta no sofá, ela dorme. Eu falo, meu Deus. É o sono do justo. É maravilhoso. Maravilhoso. E eu já vejo pessoas, né? Que têm a dificuldade para dormir e é horrível. É horrível. É horrível. Quando, às vezes, a gente é estressada, preocupada ou ansiosa com alguma coisa que demora a dormir, já fica, ai meu Deus do céu, como é ruim. Tal. E eu não tenho essa dificuldade, mas, tipo, quando eu tenho, eu me compadeço de quem tem. Porque você vê o tanto que é difícil. Exatamente. Né? Essa questão do sono, ela realmente é muito importante. O sono é reparador, né? E para nós, assim, que né, temos essas 1000 funções, se a gente não dorme direito, no dia seguinte a gente não é nada. O meu filho até fala assim, mãe, a senhora não dorme. Porque eu durmo tarde e eu acordo muito cedo. E aí eu já, desde a hora que eu acordo, que eu tô fazendo alguma coisa. Se eles saem para trabalhar e eu estiver deitada, aí já fica todo mundo preocupado. Porque você já sabe que você é de levantar, vamos cuidar, bora que a vida tá girando. Olha só, né? É desse jeito, amiga. Muito legal, garotinha. Tô gostando de ver, você tá me ensinando hoje. Além de tudo isso, sim, querida, a gente sabe que você é uma mulher de oração. A gente sabe que você é uma mulher de Deus. A gente sabe que você tem um compromisso com o Senhor. E é desafiador, porque assim, amamos a Deus, sabemos que há necessidade de um relacionamento com Deus, né? Entendemos assim. E é desafiador, assim, tirarmos um pouco mais de tempo, né, desta vida que temos tão corrida para fazer este momento com Deus, que na verdade é o mais importante da vida da gente, né? Como você administra
essa sua necessidade de estar com Deus, de fazer uma devocional, você vai dizer para nós como é que você faz ela hoje. Se porventura não deu para você fazer uma devocional pela manhã, você fica muito triste com isso, você diz, eu tenho que fazer uma devocional hoje ainda, independente da hora que seja, ou você joga essa devocional para amanhã, sabendo que assim, o Senhor sabe dos nossos limites. Como que isso funciona para você? Então, a gente sempre está ligada com Deus 24 horas Sim. por dia, né? O tempo todo, ainda mais a gente que fica muito tempo só. Eu trabalho muito só, eu entro no meu carro e eu acho maravilhoso, eu coloco louvores, e anda grandes distâncias, né? Ando grandes distâncias, medito em muita coisa. E assim, tenho esse momento, mas eu tenho meus devocionais. Teve um período que eram tantas coisas, que quando eu ia deitar eu já estava esgotada. E quando eu levantava, eu já levantava esgotada. E eu sinto falta de não ter os meus devocionais. Então, o que eu fiz? Eu parei um pouquinho para pensar, olhei e falei assim, meu Deus, eu só antes de dormir eu falo com Deus, levantar, falo com Deus no carro, eu falo com Deus, mas cadê a leitura? Cadê aquele momento? Cadê... Gente, aqui tudo é ao vivo, né? Então, estamos bem. Então, eu me cobro por quê? Porque eu acho que isso é uma das coisas principais, é o nosso alimento, é a nossa sobrevivência. Sim. O que eu faço, minha amiga? Eu olhei na minha rotina, muita coisa. Você olhou na sua rotina mental. Mental. Lembrei, eu tenho tal, eu durmo. Então, geralmente, eu levanto, quando eu não tenho um propósito, eu levanto umas 6h20, mais ou menos. E aí eu pensei, que horas que eu vou fazer? Porque quando eu chego do trabalho, às vezes tem muita coisa para resolver e eu, às vezes, estou cansada, sabe? Eu não vou ter aquele tempo. Ou às vezes chega alguém, não dá para parar. Aí o que eu pensei? 5h30 da manhã. Eu levanto 5h30 da manhã, leio 3 capítulos da Bíblia e oro um período. Então, se eu passei um mês fazendo isso todos os dias, depois dei uma pausa. Aí, às vezes, eu faço um propósito, 3 horas da manhã, porque a gente tem que achar algum tempo para aquilo que é importante para nós. Isso é muito importante, isso faz parte da minha vida. Se eu não fizer, é como se eu não tivesse bebido água ou alguma coisa assim. Me faz bem fazer isso. Então, eu tenho os meus momentos, os meus devocionais. Hoje eu não acordei, hoje eu acordei e não li a Bíblia. Não tirei aquele período de leitura e tal. Beleza, tudo bem. Agora, se for um propósito, tantos dias lendo tal capítulo... Aí você faz o propósito. Aí eu faço propósito. Entendi. E chuva ou faça sol, eu faço propósito. Mas se não deu para eu ler hoje, beleza. Deus entende, né, a rotina da gente. Eu lembro que, já entrando, não sei se você vai me perguntar isso, mas eu tinha entrado numa empresa nova, começado a trabalhar, peguei a representação de uma empresa muito grande e maravilhosa, né, a empresa que eu estou hoje. Maravilhoso, vou falar o nome porque eu não pedi autorização, isso mesmo. Né? Mas, viu como eu tô sabida? E aí, eu trabalhando nessa empresa, eu tinha que aprender tudo. Então, eu já tinha as responsabilidades de mãe, de avó, de esposa, Sim. de igreja, de trabalho, de várias coisas. Eu já tinha várias coisas, mas eu tinha que me dedicar. E aí, minha amiga, era muita coisa para aprender. Então, eu dormia 3 horas da manhã e acordava, levantava 5, 6 horas, ou seja, eu dormia 2 horas por dia. E eu lembro que um dia eu estava tão esgotada, que nessa hora também a gente precisa do apoio de todo mundo, Sim. do entendimento de todo mundo. Sim. Então, se as pessoas que convivem, que estão com você, te entendem, beleza. Segue o barco, com certeza. E aí eu lembro que eu estava tão esgotada, tão cansada. Eu fui dirigindo, nesse dia eu ia para Águas Lindas. Dirigindo, só pertinho, né? Lugar pertinho. Só lugar pertinho. Dirigindo e eu estava com o rosto bem inchado, porque eu não conseguia descansar.
Retida de líquidos. Era, muita retenção. E aí eu lembro que eu comecei a me sentir muito mal dentro do carro. Eu parei lá na BR, deixei assim no acostamento e comecei a vomitar, a passar mal, sabe? De tão cansada que eu estava, de tão estressada que eu estava. E eu tinha que chegar no cliente e estar bem, né? Sim. Tinha que fazer essa separação, mas só Deus sabia como eu estava. Então foi um período que eu não conseguia dar atenção em outras coisas, estar em outros lugares, porque tem hora que você tem que se respeitar. Se você está no local, em uma situação que vai te sugar as outras, você tem que dar uma pausa. Porque senão você quer ser muita coisa e não dá conta de nada. E eu aprendi isso, de dar uma pausa no tempo certo. Eu aprendi depois disso. Por quê? Então comecei a me cobrar, porque eu já tinha uma rotina assim, aquela correria, uma rotina mental assim, aquela correria, eu conseguia fazer isso, conseguia fazer não sei o quê, mas existia o tempo para aquilo, eu tinha que me dedicar àquilo. Há um porque tempo, isso ali era um tempo para todas as coisas, né? Exatamente. E aí eu comecei a me cobrar muito, e aquilo me fazia muito mal. E aí minha filha falou, mãe, fala com a psicóloga. E eu não tive um atendimento, mas eu acho importante. Eu não tive, mas eu fui conversar algo com ela sobre a Evelyn, e eu lembro que eu citei, eu falei, doutora, eu estou assim, não estou conseguindo dar atenção nisso e nem em outras coisas, e tenho me cobrado muito, eu vejo que pessoas também me cobram. Aí ela falou assim, você não tem que se cobrar, porque quando Deus decidiu te colocar no lugar que você está e abrir essa porta para você, Ele já sabia dos seus limites e até onde você daria conta. Então, se Ele sabia e te colocou nisso, é porque é o tempo para isso. E aquilo foi como um bálsamo, e eu tomei aquilo para mim, eu falei, realmente. E eu acredito muito nisso. Eu tenho que me respeitar, para alguém de fora me respeitar também. Respeitar os meus limites, porque quando a gente se respeita e a gente se olha e fala assim, eu não dou conta e ponto, vou ficar aqui, tá tranquilo. Ah, mas fulano não tá participando disso, fulano... Aquela pessoa não sabe quem nós somos de verdade, o que estamos fazendo e por que estamos daquele jeito. Então, tem toda a liberdade de pensar o que quer e falar o que quer. Não define a gente. Isso. E aí, o que eu pensei? Eu tenho que andar mais devagar, com cautela, para eu andar mais tempo. Porque se eu acelerar e por causa do pensamento de alguém eu correr para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, eu paro e a outra pessoa continua. As outras pessoas, né, no geral, vão continuar e eu vou parar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu me olho, eu dou conta? Eu vou. Eu não dou conta? Não dou conta. Eu não vou. Você consegue hoje? Bem. Hoje eu consigo. E eu fico bem. Fico melhor do que se eu tivesse me esforçado para ir só para agradar alguém. Eu fico ótima. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque... eu nunca fui, assim, como nós, né, eu e você, sempre trabalhamos desde muito cedo, a gente precisa realmente priorizar as coisas, porque senão a gente fica louca de fato. Eu, assim, já teve momentos da vida de necessidades, né, de estar fazendo muita coisa importante ao mesmo tempo, e o esgotamento mental, o esgotamento físico, ele bate de verdade. E eu falo muito uma frase, sabe? Assim, a gente precisa fazer da nossa vida mais leve, entende? A gente precisa tentar tirar os excessos. Tem coisa que a gente pega que é excesso na vida da gente. Não precisa pegar aquilo. Talvez não seja nem o tempo de pegar aquilo, de fazer aquilo, né? Porque a gente não dá conta de tudo. Então, assim, já conversei com algumas mulheres e elas, assim, muito bitoladas na questão da arrumação da casa. Eu tenho que terminar o meu jantar, dar o jantar para as crianças, eu tenho que arrumar toda aquela cozinha, né? Eu não dou conta. Eu também não. Se eu já fizer a janta, já é lucro. Eu também, mas hoje a gente é assim. Hoje a gente é assim. Antigamente, receber a gente em casa e aquele negócio, eu tenho que dar conta. Hoje não. Hoje, se eu não conseguir fazer algo à noite, depois eu faço. Ou eu peço o apoio de quem fica em casa, ou do filho, ou do marido. Faço. Se não fizer, beleza, deixa. Por quê? Porque senão a gente vai a cada dia mais se sobrecarregando. São muitos afazeres. Então,
Se você não se olha e fala, não, hoje eu não vou encostar aqui no sofá e vou ficar, né? Mesmo que seja mexendo em alguma coisa, fico. Né? Então, Entende? hoje eu consigo. Isso é necessário. Eu me lembro, vou contar um caos aqui. Eu me lembro que, eu acho que eu devia ter 2 anos de casada, mais ou menos. E assim, trabalhando muito. Eu já cheguei a entrar 4 horas da manhã no trabalho, porque eu precisava de um pátio grande, né? Para poder esticar alguns moldes, enfim. E a gente já chegou 4 horas da manhã no trabalho, porque tinha que estar lá. E nós estávamos num período muito corrido, eu não tinha filhos ainda, então assim, quando você não tem filho, você se dedica muito mais, né? Ao trabalho, a uma construção, né? Para esperar aquele tempo do filho vir e você já está mais estruturado, né? E aí eu me lembro que uma sexta-feira, você imagina uma pessoa que não tem empregada, que trabalha né? Chegando no trabalho 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, chegando 8. Como é que tá uma casa dessa, né? Você descansa no sábado, de meio-dia para tarde, porque você trabalha até meio-dia, e domingo você arruma a casa, né? Meio assim, a vida de quem tá começando, né? E aí um casal ligou dizendo que queria ir lá em casa, uma sexta-feira. E eu morava num lugar onde o meu vizinho de frente era beco. Hoje em dia, né, não tem tanto beco assim, já fizeram casas, né? Mas antigamente tinha beco. Na frente da minha casa tinha um beco. E aí a poeira daquele lugar vinha todo pra garagem de casa. Então assim, sexta-feira, final de semana, a casa tava aquela maravilha. Aí uma pessoa liga assim, 8 horas da manhã, eu estou em Brasília, era um casal que morava fora. A gente tá em Brasília, queria muito ver vocês. E o que você faz? E eu falei, e agora? Como é que nós vamos receber uma pessoa às 8 da noite? A gente acabou de chegar do trabalho. Às 8 da noite com essa casa nesse estado. Porque assim, ninguém vai olhar o porquê que você não fez aquilo, entende? Porque ela não sabe o que você fez, né? O que você teve que fazer e não deu para fazer aquilo. E aí eu me lembro, na verdade eu não conhecia esse casal, né? Era um casal conhecido do Fábio. A primeira vez que a dona estava vindo na minha casa, e na minha casa um estado daquele. Eu falei, olha, seja o que Deus quiser. Aí o que você faz? Moca tudo dentro dos quartos, né? Você abre o mar para a pessoa passar, né? É verdade. E aí a gente deu aquela ajeitada para pelo menos a pessoa conseguir entrar. E aí a moça nunca tinha me visto, né? Aí ela grita lá do portão. Não tem mulher nessa casa, não? Meu Deus. Aí eu respondi, Tatiana sendo Tatiana, né? Lá de dentro de casa. Sexta-feira, essa hora não é hora de receber nenhuma visita. Aí a gente vira amigo, ou a gente vira inimiga, né? Então, dois. assim. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ouve o que não quer. Então, é o que você tá falando, assim. A gente tem o limite da gente. E a gente tende a se cobrar demais, né? A gente tende a... Nós, como mulheres, olha, o menino tem que andar arrumadinho. Olha, né? Tá faltando uma roupa pro menino. Eu costumo dizer que filho é da mãe. Filho não é do pai. Filho é da mãe. É a mãe que tá preocupada ali se tem a roupa, né? Se precisa comprar, se tem o trem na despensa, se tem o biscoito do menino, danoninho. Isso é muito assim. Então, não adianta querer fazer tudo, né? É verdade. A gente precisa realmente entender os nossos limites. E isso é muito importante. Começar a entender que nós temos limites. Por isso que eu perguntei para você, né? Como é essa questão da sua mente, como é que você descansa, como é que você arruma tempo para isso, porque a gente precisa, de fato, ter aquele momento onde a gente entende que, poxa, olha, tá dando PT. Sim. E se eu não parar, vai dar PT. Tem que ter esse momento. E agora eu entro em você. Porque agora, né, até então nós falamos do trabalho, até então nós falamos da família, até então nós falamos da sua vida com Deus. E assim, e eu vou te perguntar isso, amiga, porque isso para mim tem sido uma verdade, sabe? De poucos anos para cá, eu não vou dizer muitos anos, poucos anos para cá, e com os profissionais que passaram pela minha vida, eles foram me ensinando que eu também sou gente. Eles foram me ensinando que eu também tenho limites. Eles foram me ensinando que não tem nada de errado eu sentar num sofá e assistir um filme. Às vezes eu entro em casa e falo assim, gente, tem mais de mês que eu não sento nesse sofá. Porque não dá tempo, né? Sim. Mas este tempo, que é o tempo dedicado a nós mesmas, ele precisa existir.
E hoje, você com todos os seus afazeres que nunca deixarão de existir, você já prioriza você? Amiga, A prosa é séria. é séria. Você prioriza você? Nem sempre. Mas eu faço algumas coisas que eu gosto, né? Exemplifique. Eu gosto de viajar, então quando a gente tem uma oportunidade, porque como eu sou empresa e nem sempre, eu não tenho aquela questão de um mês de férias, Sim. eu aproveito momentos, um feriado que é prolongado, eu gosto de viajar. Eu gosto de, tipo, estar ali, fazer isso me dá prazer, algumas coisas que me dá prazer. E já eu respondo a sua outra pergunta, mas assim, alguma coisa que eu me sinto bem, quando eu estou descansada, fazer uma comidinha, um almoço, alguma coisa, chamar os filhos, ter os netos ali, vamos almoçar em tal lugar, vamos jantar em tal lugar, juntar ali a família, estar ali, eu gosto muito. Então isso me dá alegria, me dá prazer. E eu sou vaidosa, eu gosto de me cuidar, gosto de um botoxzinho. Quem não? Eu gosto de ficar bonitinha. Quem não? Então, assim, hoje eu consigo me olhar melhor. Eu faço drenagem e às vezes não dá para eu ir. Aí a Cris sempre fala, eita, meu Deus do céu. Não, mas eu já entendo. Por quê? Porque às vezes priorizo outras coisas, priorizo o trabalho, mas eu também, hoje, eu já consigo me priorizar também. E marcar um médico, e ir para saber de algumas coisas, seguir direitinho. O meu desafio maior é a academia, amiga. Você sabe disso. Que nós fizemos nós uma matrícula juntas. Nada. O meu desafio é esse, mas se marca alguma coisa, eu tenho olhado mais para mim, porque tem que se cuidar, tem que fazer uma manutenção, tem que arrumar direitinho. Então, eu também, ultimamente, de um tempo para cá, Deus tem me dado condição para isso. E eu tenho focado também um pouco nisso. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, as pessoas normalmente, assim, me viam muito cansadas, né? Falavam assim, Tati, descansa um pouco. Tati, pega um livro e vai ler, né? Tati, deita numa rede e fica quieta. E aí teve um dia que eu parei para me perguntar como eu me descanso. Tem gente que vai para a roça, não é verdade? Sim. Senta ali, fica olhando o lago, sei lá, né? Olha um pôr do sol, fala, ai, que delícia, descansei. E aí eu olhei para mim e falei assim, como é que eu descanso? Descansar. Porque tudo que você disse aí está envolvido com outras pessoas, entende? Sim. É socorro com outras pessoas. E aí eu olhei para mim e falei assim, gente, como que eu descanso de fato? Porque a gente está falando aqui sobre o esgotamento, né? Que essa vida corrida da gente traz, né? Eu estava conversando ali, nós fizemos agora a nossa make, né? Com a Isabela. E aí a Isabela, com 22 anos de idade, a gente conversando e eu só suntando, né? O assunto da Isabela. E ela falou, olha, minha vida é muito corrida. E tá 22 anos de idade, né? Então, assim, há momentos que a gente precisa do descanso. E aí eu fui me experimentar. Sabe, eu tenho feito isso, assim, tem sido uma experiência muito legal. Eu até indico para você que está nos ouvindo. Experimento com você mesmo. O que é isso? É entender como que você de fato descansa, entende? Uma coisa é você estar, pelo menos para mim, cada um é cada um. Talvez a minha experiência e a minha forma não seja a sua forma. Eu quero entender como é a sua forma. A minha Tati, pega um livro, lá em casa não tinha uma rede, eu tenho uma varanda no quarto e eu falei, eu preciso botar uma rede aqui, né? Coloquei a rede, acho que eu sentei nela 2 vezes. Falei, não é a minha forma de descansar, apesar de gostar de sentar lá num fim de tarde. A gente não tem muito tempo para isso, né? Mas gostar de sentar lá, né? Levar um livro, ler, mas isso não me descansa, entende? Olha a minha descoberta. Eu descobri que o que me descansa é deitar num quarto escuro, na minha caminha, quietinha ali, e parar a minha mente. A hora que eu levanto, sei lá, seja 40 minutos, seja 1h30, o tempo que eu necessito
para recarregar as minhas energias, entende? Tem gente que recarrega, sei lá, andando no parque. Tem gente que recarrega lendo um livro. Tem gente que recarrega passeando no parque, no shopping. Eu não. Eu recarrego deitando e ficando quietinha. Sabe aquele momento do silêncio? Eu descobri isso na minha vida. Se eu quero me descansar, eu entro num ambiente onde eu não ouço barulho, onde eu estou deitada. Se eu dormir, eu dormi. Se eu não dormir, eu dormi. Não necessariamente. Mas é um espaço onde eu me encontro com o silêncio, entende? A hora que eu sair dali, amiga, eu tô pronta pra vida, entende? Eu descobri isso em mim. Você, assim, como você descansa? Então, essa questão de estar, eu encosto lá no sofá lá de casa e eu gosto de ficar sozinha, sabe? Eu gosto de estar sozinha em certos momentos. Eu sei que a solidão, não estou falando da solidão. Não, você está falando de não ter solitude. Pessoas, exatamente. De apreciar a sua própria companhia. Exatamente. Então, eu por mais que eu não pare, não sei o quê, mas eu descanso. Quando eu encosto o corpo no sofá, e aí mesmo que fique aqui, você descansa. Sem parar, eu descanso. Olha só. Então, dessa forma eu consigo. E se às vezes se eu tiver assim e sentir sono, eu durmo e fico bem. Fica bem. Fico. Você consegue, ou seja, mesmo ali com uma luz ligada, você consegue descansar. Consigo. Você vê como, né? Cada um é cada um, né? Eu se desligar tudo, amiga, desligou, assim, eu sinto uma sensação, assim, muito prazerosa, sabe? Entrei dentro do meu quarto, fechei a porta, desliguei a luz ali, sabe? Aquela cama cheirosinha, né? Depois tomo um banhozinho, deito ali, aí eu descanso. Fia, a hora que eu levanto, tô pronta para dar porrada no mundo. Então, assim, a gente precisa aprender isso, né? Essa questão do cuidado, sabe? Fora a família, porque às vezes, eu vou viajar com quem? Com a família. Eu vou, sei lá, num restaurante, eu vou com a família. Existe algum momento, assim, de você com você mesma? Amiga, se eu tiver, eu tenho muitos momentos só comigo. Mas eu não tô dizendo assim, desses da viagem de trabalho, então, aquele que você programa de você com você mesma. Então, eu tenho, tipo, eu tô com vontade de comer no restaurante, eu não convido ninguém, não. Você vai só? Oxi, mas rapaz, chego lá, vejo aqui, deixa eu ver que eu vou hoje. Aí, um exemplo, se for algum horário do trabalho, que é tranquilo, o horário de almoço e tal, eu sento lá sem ninguém, sozinha, de boa. Aprecia a comida. Oh, meu Deus, já fui em tantos restaurantes chiques sozinha. Sozinha? Só porque fazer igual o meu neto Gael, porque eu amo. Gente, que legal. Eu gosto, amiga. Assim, às vezes você vai convidar alguém que aquela pessoa não vai ter o tempo disponível e às vezes você nem quer alguém. Você quer estar ali, apreciar o momento, apreciar a comida. O seu momento. Ficar sem fazer nada. Sem falar com ninguém. Sem falar com ninguém. Pensando, às vezes a mente pensando um monte de coisa, mas você está no lugar que você decidiu estar e tal. Eu faço isso várias vezes quando eu sinto vontade. Que legal! E é muito bom, amiga. Que legal! Isso é importante pra gente, muito. Né? Porque, como a gente falou agora há pouco, solidão é diferente de solitude, né? Pra você ver, tem alguns locais, eu amo muito tomar café. Minha paixão de vida. Aí tem alguns locais que você também conhece que tem o café colonial, é assim, maravilhoso. Que é delícia, é maravilhoso. Eu vou sozinha, de boa, nem espero, pensar se amanhã eu vou. Por isso que eu falo, às vezes é sem planejar. Eu não vou aqui. Mas eu também não planejo, não. Às vezes eu estou até distante, eu saio do lugar pro outro, me deu vontade. Você vai lá. E todo dia eu agradeço a Deus, sabe? Às vezes eu sento num restaurante que eu já senti vontade de uma vez e não tinha como ir. E aí eu estou ali, eu falo, meu Deus, não acredito que eu estou aqui, não, Jesus. São as mínimas coisas. Meu Deus, olha só, eu dando conta de pagar minha conta sozinha. Olha,
meu Deus, eu tô comendo tudo que eu quero. Aí aquilo... É maravilhoso. Meu Deus, aí eu agradeço a Deus demais. Jesus nunca deixa eu não ter condição de fazer isso, porque é tão prazeroso, são as mínimas coisas que alegram o coração da gente. Sim. E a gente vai aprendendo com tanta coisa, amiga, que a gente pode arrumar uma forma simples de ficar bem, de ser feliz. Exato. E não é egoísmo, é se olhar, é olhar e falar assim, eu mereço. Não estou falando desse negócio de mereço, que hoje em dia eu falo, eu mereço ficar gastando dinheiro, comprando seu... Não é sobre isso. Não, é olhar e falar assim, eu sinto vontade, eu trabalho muito e tudo isso vai, né, me causar um bem-estar, comer um bem-estar. Que eu quero apreciar aquele momento e vai. Que várias delícia. Vezes. É, muito bom. Que delícia. Muito bom. Uma vez um terapeuta me perguntou assim, Tatiana, o que você gosta? Eu falei assim, não sei o que eu gosto. Mas sabe quando você falou isso, minha amiga, eu fiquei pensando, porque uma pergunta assim imediata você não lembra. Mas na verdade, amiga, isso foi tão chocante pra mim, entende? Porque eu tava numa correria de vida de sempre, de não me priorizar, entende? De não olhar pra mim, de não assim... dizer, poxa, Tatiana, você queria ir, você também gosta disso, entende? Que quando ela me perguntou, eu demorei para poder ter essa resposta para mim mesma, entende? O que você gosta de fazer? Eu acho que eu não tinha nem descoberto de fato, amiga, entende? Assim, o que eu senti um prazer na vida, tá entendendo? O que de fato assim me, sabe, alegrava, coisa simples, é o que você falou, coisa simples. Entende? Não é uma viagem para Dubai, não tá indo nem em Caldas Novas. Entende? Coisa simples. Então assim, aí eu comecei depois disso me analisar. Amiga, isso foi tão interessante na minha vida, olhar para mim e me analisar, entende? O que eu não gosto? O que me incomoda? Entende? Isso tudo, assim, o que te incomoda muitas vezes, ele suga a sua energia. E às vezes você não precisa estar rodeado de pessoas que te incomodam. Às vezes você não precisa estar ouvindo conversas que te incomodam. Entende? Então eu comecei, assim, a olhar pra mim, sabe? Falei assim, gente, eu preciso me conhecer. Eu preciso, assim, melhorar essa minha qualidade de vida, sabe? E aí eu descobri, amiga, tomar café da manhã, pra mim, é o maior prazer da minha vida. Também. Seja acompanhada ou seja sozinha. Entende? Acompanhada do café tá maravilhoso. Eu amo também. Não é, amiga? Você sentar ali, eu sempre tenho um livro dentro da bolsa, né? Uma leitura que eu tô fazendo, eu sempre deixo um livro dentro da bolsa. Então, assim, enquanto eu tomo aquele café, eu vou lendo um pouquinho, sabe? Eu deixo o telefone, amiga, eu desligo. Sabe, eu tomo aquele trenzinho, né? Sabe, outro dia eu cheguei numa padaria que eu conheci, né? E aí eu queria um chá, e lá não tinha chá. Só que eu tinha um chá dentro da bolsa. Eu falei assim, moça, amiga. Como dizia meu pai, tudo é a forma de falar, né? Falei, amiga, eu sei que você tem água aqui e eu sei que você tem micro-ondas aqui. Você acha que você conseguia esquentar 200 ml de água pra mim? Vou tomar meu chazinho. Só pra eu tomar meu chazinho? Ela foi lá, botou a água, esquentou pra mim, né? Ela só tinha sucos, né? E as demais coisas. Eu queria um chá, porque eu tinha um chá dentro da bolsa. E ela esquentou a água, amiga. E eu fui lá e eu tomei aquele chá. Aí quando ela via que tava terminando, ela falou assim, a senhora quer mais? Eu falei, não dá tempo, hoje vai ser só esse mesmo. Mas amiga, como aquilo pra mim... Sabe? Então, assim, eu tenho um cliente pra visitar, sei lá, 8h30 da manhã, né? Então, assim... Às vezes deixo o Heitor na escola, né? Deixo ele 7h30, então eu tenho de 7h30 às 8h15. Entende? Pra tomar aquele café. Amiga, café, entende? Então, assim, eu descobri isso em mim. Eu também. É necessário, né? A gente descobrir, assim, poxa, pequenas coisas. Você tomar um cafezinho, você come um pouquinho de ovo. Esses cafés coloniais são maravilhosos, né? Tem dia que você come fitness, outros dias nem tão fitness. Né? E essa questão de nos conhecer, ela é muito legal. Porque a gente precisa, de fato, assim, saber o que traz um prazer pra gente também. Porque, assim, nós como mulheres, mães, esposas e tantas essas atribuições que a gente se dedica, muitas vezes a gente esquece da gente de fato. É verdade. Né? É verdade. E eu, assim, sou muito como você. Eu gosto de arrumar meu cabelo, eu gosto de fazer minha unha, né? Às vezes eu olho assim, gente, se eu fosse pra academia,
como eu faço a minha unha? Eu já era bodybuilder. Então, assim, é se conhecer de fato, né? Verdade. E você, assim, depois desse aprendizado que você teve, assim, você viu que a sua qualidade de vida mudou? Com certeza, muito. Quando eu olhei um pouco mais para mim, parei de me preocupar com o que A ou B acha, respeitei meus limites, sabe? Vi que tem coisas em nós que é mais importante, que a gente consegue ficar melhor, e quando a gente está melhor, as pessoas olham para a gente de forma diferente, mas a preocupação não são o que as pessoas vão pensar, mas como a gente vai se sentir. Quando a gente tem esse olhar para a gente consegue administrar as coisas com mais leveza, a gente fica bem melhor em muitas coisas. Não amigas, é? Bem melhor. Porque assim, se a gente tá bem, o mundo tá bem. Né? Nada vai te... Uma palavra que você ouve ali, cara, você finge uma demência tranquilamente. E tem palavras, minha amiga, que às vezes são liberadas para a vida da gente, que às vezes a gente acaba tomando posse e acreditando que é daquela forma. E eu estava até em mente de falar uma coisa que foge um pouquinho aí, mas só para eu não esquecer. Eu lembro que eu sempre trabalhei, tive as pausas necessárias. Sim. Mas eu sempre gostei, assim, eu nunca, como você sabe, nunca fui muito de planejar, então às vezes aparece uma oportunidade, eu vou lá e pego, eu falo, vou tentar, se der, deu, se não der, não deu. Sim. E tento, sabe? E nessas tentativas, algumas coisas eu quebrei a cara algumas vezes, sabe? E às vezes, e assim, essa questão de quebrar a cara e se desafiar de novo, algumas pessoas colocam um certo descrédito na gente. E quando a gente vai tentar de novo, estou aqui falando coisas que eu vivenciei, pode ser que alguém também vivencia isso, e às vezes até quer parar por É o quê? causa de Tentar e não dar certo e tentar de novo, é isso? Tentar de novo, Sim. Exatamente. Então, tentei montar um negócio, deu certo até um tempo, depois não deu mais. Uhum. Tentei fazer tal coisa, deu certo aí não deu mais. Eu vejo que tem muita gente que desiste, por quê? Porque alguém vai olhar e vai dizer assim, eu acho melhor você mudar o foco, eu acho melhor você deixar de lado isso. Entendi. E a pessoa acredita que aquilo, da visão externa é que está certo, mas existe algo queimando dentro. E eu olho assim, várias vezes eu tentei empreender, várias vezes eu tentei fazer várias coisas. Eu te conheci assim. Exatamente. Que muitas coisas não deram certo. E eu pensando, fiquei pensando nesse nosso momento, nesse nosso podcast, pensando o que é que eu posso falar para contribuir com alguém que faz tantas coisas e já parou por causa de uma visão externa, né? Às vezes a visão externa pensa que está te ajudando, né? Mas muitas vezes não, porque tem algo ardendo aqui dentro da gente. E tentei várias vezes várias coisas que não deram certo, e às vezes eu escutava, mas vai tentar de novo, vai não sei o que e tal. Hoje, o que é que eu faço? Hoje eu praticamente não falo o que tem, os meus desejos, as minhas vontades, o que tem dentro Seus de mim. projetos, o que você está querendo fazer. Eu não falo. Eu primeiro sonho, oro, vejo se está no centro da vontade de Deus e falo, Deus, se o Senhor não tiver nesse negócio, não tira deixa de dentro de mim. Sim. Porque às vezes, quando algo está dentro da gente, mesmo não tendo uma aprovação do céu, porque a gente quer muito, a gente pensa que é uma aprovação e não é. Então, por experiência de já montar alguma coisa e pensar assim, não, Deus está nesse negócio e tal, mas era eu que queria. E hoje eu não quero fazer só o que eu quero, sabe? Entendo. E aí eu guardo aquilo, oro, busco, espero confirmação de Deus para depois trazer. Sabe por quê, minha amiga? Vou te falar uma coisa. Nem sempre quem está à nossa volta, eu não falo assim, questão familiar e tal, eu falo no geral, sabe? Sim. Quem está ao nosso redor, à nossa volta, nem sempre, porque tem a parte que fala assim, se alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Isso. Mas a gente vai encontrar muito mais fácil quem chora do que quem se alegra. Porque quem
alegrar com a bênção de alguém, com a vitória de alguém, muitas vezes mexe com o ego, conflita o ego de quem não pelejou para vencer. Isso. E a pessoa vai olhar hoje para Tatiana com tantas atribuições, com tantas coisas, vai dizer assim, por que a Tatiana e não eu? Por que ela chegou e não eu? Mas ninguém quer saber o percurso que você fez para chegar. Então, assim, tem uma palavra na Bíblia, lá em Gênesis, que fala sobre Isaac e os poços. E sale por diversas vezes, eu já li, já reli, e aquilo fica ardendo dentro de mim. E me encoraja a não desistir e a prosseguir. Hoje, graças a Deus, eu sou empresária, que Deus tem me abençoado naquilo que eu estou exercendo. Mas eu vejo assim a questão do recomeço, e o recomeço em Deus frutifica e floresce. Então, essa parte da Bíblia me ensina muito. Porque quando ele está na terra, por uma ordem de Deus, que Deus fala assim, ó, vai para um lugar que eu vou te falar. Então, assim, não subas ao Egito, ou seja, a obediência. Ele foi. Quando ele trabalha, tudo que ele faz prospera, o que desperta? A inveja. A inveja. E no meio, o que tem? Inveja. Então, assim, a gente também pode ser vítima tanto de sentir como de alguém sentir. Sim. E a inveja é um sentimento tão maligno que quando muitas vezes vem alguma coisa, eu mesma, se vier alguma coisa para o meu coração, eu já cancelo. Porque é o mal que você carrega. Sim. E aí ele vai e começa a prosperar a inveja, e o povo, não, sai daqui que você cresceu mais do que a gente. Ou seja, consegue chorar, mas não consegue se alegrar. E aí ele vai o quê? Cavar poços, e vem alguém, os pastores lá de Gerar, e vão lá, o de Abimeleque vai lá e entulha. Ou seja, eu não sou conivente com a tua alegria. Olha só. Né? Então, existe essa questão muito forte. Existe. Aí, o que eles vão fazer? Entulha. Mas aí é o que vem, a experiência. Tem coisa que não vale a pena a gente insistir, minha amiga. Tem coisa... Aquele poço lá teve um nome. E aquele poço lá, ele atribuiu o nome de contenda. Significava contenda. Então, o que eu vejo hoje? Se o negócio está dando muita contenda, não é para mim. Entendi. A gente tem que saber a hora certa de parar. Se está tendo contenda, deixa de lado. Quem quiser contender, contenda só. Para lá. Vamos para o próximo poço. Aí ele vai no próximo poço e alguém que vê a luta, opa, vai vir água, né? O negócio vai andar. Aí vem de novo e entulha, porque não suporta ver o milagre de alguém que tentou tanto e ninguém se preocupa como é que foi o antes e a história. Então vamos entulhar. Aí o que ele vai? Inimizade. Olha só. Tá dando inimizade aqui, então eu vou para outro poço. E essa história me ensina muito a não desistir do propósito que já foi estabelecido por Deus para a nossa vida. Alguém vai olhar para nós e vai ver os nossos limites, mas existe uma promessa, existe um propósito até para quem está aí do outro lado querendo desistir. Eu já tentei tudo, já tentei uma porta, já tentei outra. Não desiste. Deus é o Deus do recomeço. Se entulhou um poço, se houve contenda, pula fora, vai para outro. No outro foi inimizade, vai para outro. E aí quando foi o terceiro poço, porque não desistiu. Olha só. Existe um segredo muito tremendo nisso, minha amiga. Coisa linda, e hoje né? Eu me vejo no terceiro poço porque eu não desisti. Olha que maravilha. E aí, quando ele começa a cavar o terceiro poço, ele olha para um lado e para o outro, não tem mais ninguém lá não. E como é que é o nome do poço? Reobote, que significa o Senhor alargará as tendas. Sabe por quê? Porque você não desistiu, Tatiana. Você tinha tudo para desistir e não desistiu. Você prosseguiu e por causa da obediência, por causa da persistência, da trajetória, da luta, as tendas serão alargadas. Olha só. Então, minha amiga, o segredo está em tudo isso. Aí, só para finalizar essa questão aqui dos poços, ele sai de Gerar e ele vai para o vale. E a bênção de Deus já estava na vida de Isaac, como a bênção de Deus está na nossa vida. E quando ele vai lá, ele continua próspero, e ainda abençoado. E de repente, Abimeleque retrocede e fala assim, não, vamos até lá. Vamos ver, porque quando ele estava aqui, nós também éramos abençoados. Ou seja, tem gente que vai ser abençoado por nossa causa. Eu creio nisso. Por nossa causa. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu trabalho com uma empresa maravilhosa e já tem umas outras oportunidades que futuramente a gente vai falar,
né, outras oportunidades. Sim. Por quê? Porque o poço começou a jorrar água e Deus começou a largar as tendas. Mas eu tinha tudo, minha amiga. Tanta coisa que deu errado, tanto prejuízo que eu dei. Tanta coisa, quantas lágrimas eu chorei. Eu acho que você lembra de uma vez que eu falei a mim... muitas coisas da minha vida que você conheceu e tal, e choro, e depois eu vejo assim, resposta, sabe? Resposta. Deus alargando a tenda. Por quê? Porque o que tinha que deixar para trás foi deixado. Aí Deus é o Deus do recomeço. Cava outro poço. É isso aí. No terceiro poço eu vou alargar as tendas. É isso. A vida é feita de recomeços. Exatamente. Hoje a gente está com prosa séria e eu vejo parte desse poço. Deus alargando. Então, assim, eu quero só falar para esse povo aí, não desiste não. Se tem alguém te atrapalhando, prejudicando alguma coisa, deixa de lado, mas segue em frente. O recomeço tem que fazer parte da vida da gente, a gente só melhora. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus é o Deus de milagres. Né, eu creio nisso. Nós estamos aqui vivendo esse grande milagre. Sim, também. O Prosa Séria para nós tem sido uma coisa muito gostosa, exatamente, né, amiga? Maravilhosa. Ver que as pessoas, assim, têm gostado, né? Porque o que a gente falou até hoje foi da vida da gente. Então, assim, pessoas se conectam com pessoas reais, né? É lindo, hoje nós estamos maquiadíssimas, maravilhosas, né? Mas nós temos os nossos momentos, né? De toca na cabeça. E eu acho que a gente se conecta com gente. Então, assim, todo mundo tem seus dias difíceis, todo mundo tem seus dias de facilidade. Isso é vida. E recomeços fazem parte, né? Dessa vida. A gente vai sempre recomeçar sobre algo que parou, sobre algo que deixou para trás. Os recomeços são sempre possíveis. E eu quero agradecer a você, mais uma vez, minha amiga de Prosa Séria, né? E para você eu quero deixar uma frase dentro do que falamos aqui nesse dia, né, de Prosa Séria. Seja o seu primeiro incentivador. Olha para você e entenda que se você disser que vai, vai. Se você disser que consegue, você consegue. Se você disser que vai dar certo, vai dar certo. Então, seja sempre o seu primeiro incentivador. Mais um Prosa Séria, nós estamos terminando. Que bênção, que alegria, minha amiga. Teremos o próximo, né? Quinta-feira da próxima semana. Na verdade, o Prosa está sendo quinzenalmente, ok? Começamos o nosso Prosa Séria 5 de dezembro. Então, você sempre vai contar quinzenal, por enquanto. Quinzenal. 5 de dezembro tivemos o nosso primeiro episódio. Nosso segundo episódio vai ser, né? 15 dias depois e assim vai sucessivamente, para que você esteja sempre atento ao Prosa Séria. Amiga, obrigada por mais essa noite. O prazer foi meu, minha querida amiga. Sempre muito bom estar do seu lado. Você me inspira, me alegra, me ensina. Você e que também. A gente possa continuar juntas, né? Até enquanto Deus tiver para nós esse projeto. E para você que está aí, um beijo no seu coração. Beijo, Deus abençoe.